Dando início ao seminário de poluição do solo com Maria Clara, eu sou Osmar e Sabrina. O solo é a parte superficial e fina da crosta terrestre. Trata-se de um complexo composto de minerais, material orgânico, gases. Ele é fundamental para a vida de todos os seres vivos do planeta. A formação dos solos, aqui você vê a rocha-mãe, né? Que ela é o princípio da formação do solo, com a degradação por meios físicos, químicos e biológicos. A formação do solo é um processo complexo que envolve a interação de fatores como o clima, a vegetação, a topografia e o tempo. Inicia-se com a decomposição de materiais rochosos pela ação dos agentes físicos, químicos e biológicos. Com o tempo, ocorre a acumulação de matéria orgânica e minerais, resultando na formação das camadas distintas do solo, chamadas de horizontes. O solo é essencial para a sustentação da vida vegetal e desempenha um papel fundamental na produção agrícola. Os componentes do solo são basicamente a matéria mineral, o ar e a água. Esses componentes sólidos, minerais e matéria orgânica, o ar preenche os espaços existentes entre as partículas dos componentes, e tais espaços são chamados de poros. Os três principais tipos de solo são o solo arenoso, né? Argila, que origina-se da alteração das rochas, que contém uma quantia bastante significativa de quartzo. Esses grãos deixam grandes espaços vazios entre si, facilitando a circulação da água e o ar. A areia é onde a gente tem os nossos aquíferos, ele tem uma grande solubilidade. Temos o solo argiloso também, que pode gerar assim, um grande leque na produção de artesanatos, pela sua baixa circulação de água, ele tem uma pouca permeabilidade. O mesmo é utilizado na produção de filtros, panelas de barros e outros utensílios. E temos o solo úmido, que é formado pela decomposição da matéria orgânica, né? A primeira camada do solo contém mais sais minerais resultantes da decomposição de matéria orgânica, de animais e de outros compostos. O tipo de solo. Bom, o solo arenoso, como eu já falei um pouco atrás, deixa a água passar com mais facilidade, o que dificulta o desenvolvimento da vida vegetal e contém aproximadamente 70% de areia, é um solo bastante poroso. Ele é utilizado também no cultivo de raízes, como a mandioca, a batata e alguns grãos como a soja. O solo argiloso também se caracteriza por conter aproximadamente 30% de argila, que é pouco permeável e contém diferentes nutritivos. A argila é conhecida como barro também. O solo umífero, que contém aproximadamente 10% de humus, é bastante arejado, fofo e fértil para a vida vegetal, é permeável, suficiente para que a água atravesse como para reter parte dela. Bom, na formação do solo, temos o processo de intemperismo, que é um conjunto de modificações de ordem física, que é a desagregação, e a química, que é a decomposição de rochas que sofrem ao aflorar na superfície da Terra. Aqui a gente tem os três aspectos, que é o aspecto físico, o químico e o biológico.
Alguns tipos de intemperismo atuam através de mecanismos modificadores das propriedades físicas e dos minerais e rochas, que tem a sua morfologia, a resistência, a textura, como também suas características químicas na composição da estrutura cristalina. O intemperismo químico é a dissolução das rochas e sua alteração química dos minerais que fazem parte dela. O processo geralmente é causado pela água, que se mistura com minerais orgânicos e reage com gás carbônico e forma substâncias ácidas que dissolvem e corroem as rochas, assim como acontece nas chuvas ácidas que a gente vê deteriorando os monumentos de concreto. E aqui a gente tem um intemperismo biológico, que é um intemperismo, digamos assim, mais natural. A ação dos organismos vivos é de suma importância para a formação do solo, tanto nos aspectos da criação dos horizontes superficiais e orgânicos do solo, a qual existe um acúmulo de restos de vegetais que são compostos por micro-organismos, como as bactérias da camada do solo, responsável pela manutenção de muitos ecossistemas que necessitam dessas porções orgânicas para se desenvolverem. Um fator importante é quando uma árvore morre, suas raízes apodrecem e esse espaço que fica preenchido pela raiz acaba se tornando um canal preferencial de filtração para a água, podendo assim distribuir um intemperismo químico. Intemperismo físico, né? O intemperismo físico é o responsável pela desagregação das rochas. Ele se inicia com a radiação solar, pois quando a rocha é exposta a essa radiação, ela dilata, ao mesmo tempo que vem uma chuva, ela sofre esse intemperismo e ela se expande e ao mesmo tempo se diminui com a noite, com a baixa temperatura. Como ela começa a esfriar, ela se contrai e com o passar dos tempos esse movimento acaba se desfragmentando, fazendo com que ela comece a aparecer inúmeras fissuras e pequenas outras fraturas. Vou passar aqui para a minha colega. Bom, agora vamos falar um pouco diretamente o que é a poluição do solo. E como as disse, o solo ele tem várias camadas e ele vai funcionar ali como um filtro, absorvendo as substâncias que vão estar ali na sua superfície. Dependendo desse tipo de substâncias que vão sendo depositadas ali, o solo vai acabar absorvendo essas substâncias e impactando diretamente na sua qualidade, devido ao efeito cumulativo da deposição desses poluentes, que pode ser tanto atmosféricos, aplicação de defensivos agrícolas, fertilizantes, e também disposição de resíduos sólidos industriais, urbanos, materiais tóxicos e radioativos, que vamos ver mais adiante com mais detalhes. Então, a poluição do solo, ela vai ser toda e qualquer mudança em sua natureza, causada pelo contato com produtos químicos, resíduos sólidos e resíduos líquidos, os quais vão ali alterar sua qualidade, tanto deteriorando esse solo, ou até mesmo gerando risco à saúde dos indivíduos. E, segundo a FAO, que é a Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura, esse tipo de poluição no solo, ela já está sendo uma ameaça global, grave em regiões como a Europa, Ásia e Norte da África. Pode passar, né? Sim. Bom, agora relacionado às causas, a poluição no solo, ela vem agravando. Passou a se agravar mais com o processo ali de revolução industrial, em que aumentou essa questão da industrialização acelerada, da urbanização, e resultou nessa
acúmulo de poluentes, porque cada vez mais vai tendo ali uma liberação descontrolada desses poluentes, e eles passaram a se acumular cada vez mais nos solos, interferindo na qualidade desses solos. Existe dois tipos de poluição no solo, que pode ser a poluição pontual, que ela vai ocorrer ali em áreas mais reduzidas e as causas são mais fáceis de identificar. Esse tipo de poluição ela vai ser mais comum em cidades, como em locais de antigas fábricas, arredores de estradas, lixeiras ilegais e estações depuradoras. Já a poluição difusa, ela vai ocorrer em territórios mais amplos e vai ser mais difícil de identificar a causa diretamente, porque vai envolver ali tanto o sistema relacionado ao ar, ao solo e à água, então vai envolver mais complexidade e vai ser mais difícil identificar a causa desse tipo de poluição. E pode ter ali um impacto diretamente na saúde humana e no meio ambiente. Para a FAO, as causas antropogênicas vão ser as principais causadoras desse tipo de poluição, como a indústria, a mineração, atividades militares, gestão de resíduos, incluindo o lixo tecnológico, e as águas residuais, como a agricultura, também vão estar relacionadas à pecuária e a construções de infraestruturas urbanas e de transporte. Bom, uma das causas, na verdade, da poluição do solo vai ser esse despejo incorreto de resíduos sólidos, que vai incluir ali o lixo doméstico, a indústria, também resíduos rurais, e esses componentes desses lixos eliminados ali, eles vão ser prejudiciais ao meio ambiente, porque eles podem resultar ali na produção do chorume, que vai ser um líquido altamente tóxico. E esses lixos depositados de maneira inadequada no meio ambiente vai fazer com que esse chorume ele vaze e contamine esse solo, podendo atingir até mesmo o lençol freático. Então, pode resultar ali na contaminação das águas também. E também pode acontecer a contaminação desse solo pelo despejo de material radioativo ou lixo hospitalar. Outra causa também vai ser o uso de pesticidas, herbicidas e inseticidas, que é muito comum os legumes, frutas, verduras, alimentos em gerais, eles terem grande quantidade de agrotóxicos que vão ser utilizados aí para diminuir o número de pragas que vão atuar nessas plantações. Só que acaba que esses agrotóxicos, eles são utilizados em grande quantidade e de uma maneira desenfreada. Então, acaba contaminando essa vegetação e esses compostos químicos presentes nesses agrotóxicos acabam também entrando em contato ali com o solo, diminuindo a fertilidade desse solo, além também, né, de trazer danos à saúde humana dos animais e contaminar também os lençóis freáticos. Bom, outra causa é a utilização de fertilizantes, que são muito utilizados para corrigir as deficiências do solo, só que eles também são utilizados de maneira indiscriminada, e esses compostos presentes, eles acabam ali contaminando esses vegetais, levando a uma sobrecarga de nutrientes para os vegetais e desequilibrando a composição natural do solo. E muitos desses fertilizantes, eles contêm metais pesados, como o chumbo e o cádmio, que aumentam a toxicidade desse solo, sendo aí um grande perigo para essas plantações. E quando tem, por exemplo, a chuva, eles acabam sendo arrastados aí por esse solo e se infiltrando, já que, como eu disse, o solo ele tem essa capacidade de absorção, e acaba se infiltrando e contaminando novamente aí os lençóis freáticos e os mananciais, acarretando um prejuízo tanto para a água quanto para o próprio solo. Também tem os desastres ambientais, em que o rompimento de barragens e acidentes de usinas nucleares, eles podem também eliminar aí materiais radioativos, por exemplo, e metais pesados. Então, esse solo ele pode ficar contaminado por muitos anos e pode também levar aí a consequências na saúde desses indivíduos. Então, pessoas que entram em contato com esse tipo de poluente podem desenvolver câncer ou até ir a óbito, como, por exemplo, o acidente da usina nuclear, que
que teve. Então, só complementando mais o que Sabrina falou, a gente tem os principais tipos de poluentes. Dentre eles, a gente tem os herbicidas, os inseticidas e os demais venenos, que eles não só afastam insetos e pragas, mas eles também podem causar a poluição da região em questão que eles estão sendo utilizados. Além disso, assim como Sabrina já disse, quando eles são utilizados por longos períodos de tempo, os alimentos podem ser contaminados e o local também ele pode se tornar infértil. A gente também tem os fertilizantes nitrogenados como os mais utilizados e os que são também os que mais causam impacto ambiental. Então, esses fertilizantes são substâncias aplicadas às plantas ou ao solo justamente para fornecer minerais, nutrientes e vitaminas essenciais para o crescimento das plantas. Só que se eles forem utilizados de maneira discriminada, eles podem causar grandes danos a esse solo. A gente também tem os principais metais pesados, como chumbo, mercúrio, cromo e zinco, e também tinturas ou detergentes também se classificam como um dos principais tipos de poluentes do solo. Em relação aos efeitos, né, dos contaminantes no solo, a gente vê que eles resultam na perda de nutrientes, na redução da fertilidade do solo, na liberação de gases poluentes, na desertificação e na produção de alimentos contaminados e muitos outros danos. Como a natureza ela é cíclica, não é um problema que só atinge, por exemplo, o solo, somente as plantas. Não. Atinge também nós, seres humanos, atinge os animais e entre outros aspectos também. Bom, falar um pouco sobre as consequências da poluição, contaminação do solo. A gente tem a redução da fertilidade do solo, o aumento da erodibilidade, a perda dos nutrientes, o desequilíbrio ecológico, o aumento da salinidade, a redução da vegetação, problema de saúde pública, a liberação de gases poluentes, desentupimento de encanamentos, contaminação de alimentos, o assoreamento de rios, a devastação das plantações. Hoje a gente provoca um grande problema ecológico, principalmente nas ações das indústrias, das plantações, fenômenos como o El Niño e a Laninha, que aconteciam a cada 10 ou 7 anos, vem acontecendo com bastante frequência, onde, nesse momento, a Amazônia sofre por uma extensa seca, um desses fenômenos, justamente pelo uso indiscriminado da natureza, pelo uso dos bens naturais, enquanto no sul a gente tem chuvas torrenciais seguidas, sem parar, causando grandes danos, assim. Esses dois fenômenos são fenômenos naturais, mas que por conta de toda essa provocação dos humanos, ela vem acontecendo de forma intensificada, onde seus ciclos eram bem grandes, tinha um intervalo enorme, era bastante natural. Bom, os efeitos da saúde humana, das principais consequências da poluição do solo, a perda da fauna, a esterilização da terra, da plantação, né, e a contaminação da água. A poluição que se infiltra transmite doenças como a infecundidade, a hipersensibilidade alérgica, bem como as disfunções hepáticas, renal, ou até mesmo o câncer. São doenças que são bastante prevalentes, principalmente nos meios rurais, a quem a gente até pensa e sugere que é um ambiente mais puro. Nas grandes plantações, a gente tem um uso indiscriminado de herbicidas no combate às plantas daninhas. Até mesmo os aterros sanitários, que são muito próximos a pequenas nascentes de rios intermitentes ali, que até mesmo seguem contaminando os lençóis freáticos.
As principais formas de tratamento é a deposição final dos resíduos sólidos. A gente tem a compostagem, que é um processo no qual a matéria orgânica putrescível em restos de alimentos, podas de jardim, se degradam biologicamente, obtendo um produto, um composto, o que pode ser utilizado como adubo, formando aquele adubo que é bem parecido com o humo, com a primeira camada que a gente tem ali no solo, na natureza, que é da composição de galhos de árvores, de folhas. Essa compostagem permite aproveitar os resíduos orgânicos e pode ser feita em casa, em unidades de compostagem. A gente tem a incineração, que é a transformação da maior parte dos resíduos em gases através de uma queima em altas temperaturas, acima dos 900 graus, em um ambiente rico em oxigênio, por um período pré-determinado, transformando-os em material inerte, diminuindo a sua massa e o seu volume. Tenho que sinalizar aqui que a incineração é um processo totalmente diferente da queima de resíduos, onde a gente tem toda aquela fumaça tóxica que pode prejudicar e provocar vários riscos à saúde. De qualquer forma, devido aos aspectos técnicos, a incineração, que é um tratamento mais indicado para a maioria dos resíduos gerados e não é adequado à realidade das cidades brasileiras, algumas unidades de incineração estão sendo desativadas no país por operarem precariamente, sem sistemas de tratamento adequado dos gases emitidos, que são os mesmos gases que são emitidos quando é feita uma queima de resíduos de forma irregular. Bom, tem a digestão anaeróbia, que é um processo baseado na degradação biológica com a ausência de oxigênio em um ambiente redutor. Nesse processo, a formação de gases e líquidos é bastante utilizado em todo o mundo, que são nos aterros sanitários. Bom, aterro sanitário, o que é e como se opera? É um método de aterramento dos resíduos em um terreno preparado para a colocação do lixo e de maneira a causar menor impacto ambiental. Na preparação de um aterro sanitário, ele é protegido por uma manta isolante na camada inferior, chamada de geomembrana, ou por uma camada espessa de argila compactada, impedindo que os líquidos poluentes lixiviados ou chorume infiltram e atinjam águas subterrâneas como os lençóis freáticos, as nascentes de rios. São colocados dutos, captadores de gases, os drenos, para impedir as explosões e combustões espontâneas causadas pela decomposição da matéria orgânica. Os gases podem ser queimados para evitar a dispersão na atmosfera. Implantado um sistema de captação de chorume, que parece ser encaminhado para um sistema de tratamento, as lagoas de decomitação. As camadas de lixo são compactadas com um trator de esteira umas sobre as outras para diminuir o volume e são recobertas com solo diariamente, impedindo a exalação de odores, a atração de animais como roedores, insetos. O acesso ao local deve ser controlado com portão e guarita e cerca para evitar a entrada de animais e de pessoas à disposição dos resíduos ali autorizados. Bom, aqui a gente tem um esquema de um aterro sanitário, que é bem diferente de um lixão. Ele tem um protocolo ali para que não contamine o lençol freático.
Nele não há aproximação de insetos ou qualquer outro tipo de terceiro que venha estar gerando ou até mesmo transportando o lixo ali coberto. Bom, aqui a gente tem 2 exemplos do aterro sanitário e o lixão. A recitação de resíduos em os dois, né? No aterro, a entrada é restrita a veículos devidamente cadastrados, desde que contenham apenas resíduos permitidos àquele aterro. O lixão é um lugar sem qualquer controle, com a entrada de veículos e resíduos, que fazem o seu descarte ali de forma irrestrita, né? O controle de entrada no aterro, a gente tem a pesagem, a procedência, a composição do lixo, o horário de entrada e saída dos veículos. Como no lixão, não se dispõe de controle de pesagem, horário, procedência ou qualquer outro tipo de material. No aterro, a gente, antes da utilização da célula, o local é devidamente impermeabilizado, seguindo os critérios técnicos que vão depender das características do solo e do clima presente naquele lugar. No lixão, é depositado diretamente sobre a camada de solo, podendo provocar danos ao meio ambiente e à saúde. Bom, a deposição deve ser feita seguindo os critérios técnicos definidos como resíduos dispostos em camadas compactadas com espessura controlada, frente de serviço reduzida, né, com inclinação definida. Do lixão, a maioria das vezes, não há sequer um trator de esteira para compactar aquele lixo ali, gerando montanhas de lixo, insetos, urubus, ali naquele meio. No lixão, possui dispositivo de captação, de drenagem do líquido, resultante da decomposição dos resíduos, o chorume, né, evitando sua infiltração no solo, e o livre escoamento dos corpos receptores, como nos riachos e rios. No lixão não possui dispositivo de drenagem, qualquer outro tipo de manutenção, possibilitando assim a maior infiltração do chorume na sua base ou no escoamento superficial sem qualquer controle. A cobertura no aterro é feita diariamente com a camada de solo, reduzindo a produção de chorume, a menor infiltração das águas da chuva, impedindo que o vento carregue o lixo, afastando os vetores e doença. Como no lixão, a exposição do lixo permite a emissão de fortes odores, espalhamento de lixo, além de atrair vetores como doenças, ratos, urubus, moscas e etc. A acessibilidade do aterro sanitário é restrito às pessoas devidamente identificadas. O aterro deve ser bem cercado para impedir as invasões. Como no aterro, além dos badameiros, adentram os lixões dos animais por falta de cercamento e a fiscalização. O impacto visual no aterro sanitário é amenizado com a construção de um cinturão verde. As espécies nativas daquela região, que serve como uma cerca viva, protegendo, gerando ali um abrigo para esconder todo aquele lixo, como também serve de abrigo de predadores ou de alguns outros vetores. No lixão, o visual é impactado pela sua área degradada, desagradável aos nossos olhos. Bom, aqui a gente vê as 2 imagens, né? Tem um aterro sanitário que na imagem está como uma célula, e no aterro sanitário a gente vê um lugar totalmente poluído visualmente de todas as formas e contendo total infestação de animais e de vetores.
Bom, agora em relação aos contaminantes do solo, tratamentos possíveis para mitigar os danos. Então, primeiramente, deve-se avaliar qual o melhor tratamento que vai ser destinado àquele tipo de solo, ao nível que aquele solo ele vai estar danificado. Aí, dependendo dessa análise, esse solo ele pode ser passado ali por uma lavagem de solo, em que vai ser mais adequado para as áreas mais contaminadas e em solos compostos por argilas. Então, vai ser removida essa parte do solo que está afetada, ela vai ser lavada com surfactantes ou químicos em ambientes apropriados, e depois, essa parte que ela foi removida, ela vai ser ali reposta novamente no lugar de origem. Também tem a biorremediação, que vai ser ali utilizado micro-organismos como fungos e bactérias para reduzir, na verdade, a presença desses contaminantes. Outro também é a fitorremediação, que vai ser utilizada espécies vegetais para recuperar o solo contaminado através da extração, degradação ou imobilização dos contaminantes. Tem a solidificação, que já é uma técnica bem mais complexa, na qual vai aplicar cimento no solo para diminuir a velocidade de contaminação ou até mesmo interromper. Só que não vai ser o cimento comum utilizado nas construções, é um tipo de cimento específico, em que ele vai solidificar no momento exato aquele poluente para alcançar a poluição, para não acabar solidificando o solo não contaminado. E tem a remoção, que não é um tratamento específico, mas vai ser a transferência desse solo para um aterro apropriado ou para forma de cimenteiras, caso o solo não contenha certo tipo de contaminante, e vai ser utilizada a medida que muitas vezes são empregados para solos de tratamento mais complexo ou inviável por outras maneiras. E, por fim, as medidas de prevenção e controle para essa poluição, que são inúmeras medidas que são possíveis de estar realizando para mitigar essa poluição e minimizar esses impactos. Primeiramente, incentivar um modelo mais ecológico de indústria, agricultura e pecuária, entre outras atividades econômicas. Consumir alimentos sustentáveis, a importância de realizar aí a coleta seletiva, de reciclar corretamente pilhas e baterias, fazer compostagem caseira ou doar medicamentos nos lugares existentes para esse fim, não descartar em lixo comum, para não acabar contaminando esse solo, e também trazer riscos, né, à saúde. Melhorar o planejamento urbano das cidades e do transporte, bem como o tratamento das águas residuais, reformar a gestão dos resíduos da mineração, restaurar a topografia e conservar a camada superficial do solo, incluir as comunidades locais e os povos indígenas na elaboração, implementação e avaliação da gestão sustentável do solo, e também tratamento de resíduos domésticos e industriais, uso de materiais biodegradáveis, cultivo orgânico, reflorestamento e proteção das matas nativas. São essas, né, e inúmeras outras medidas são possíveis para reduzir esses impactos dessa poluição. E é isso, obrigada pela atenção.